Boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 1/10/2023, agora são 18 horas e 27 minutos. Eu sou o pastor Hélio Piovesan. Para quem não me conhece, você está assistindo aí no YouTube. Nós estamos no culto da família. Todo domingo às 18 horas nós fazemos o culto da família. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, saiba que você pode participar desse culto também. É só você entrar lá no site www.igrejadesinterlagos.com.br que você vai ter um botãozinho ao vivo aqui na parte de cima. E aí você entra nessa sala aqui para participar conosco. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados, tá ok? E, eventualmente, você querendo conversar conosco, tirar alguma dúvida, você pode também lá no www.igrejadesinterlagos.com.br, você vai encontrar um lugarzinho que você pode mandar uma mensagem para a gente. E aí a gente responde, entra em contato, fica à vontade, tá ok? Nós temos o Facebook, temos o Instagram, você pode nos seguir lá também, tá bom? E Deus abençoe. Hoje quem vai trazer a palavra é Eliette Coelho, e vai ser uma benção. Queria que você fechasse os olhos, mesmo que seja a gravação, não tem problema, para que a gente possa orar e abençoar a igreja e a irmã Eliette, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão glorioso, tão gostoso, Senhor, onde nós vamos receber a tua mensagem vinda da tua boca, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a irmã Eliette, que o Senhor dê clareza, que o Senhor sustente, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar à tua igreja, corrigir a tua igreja, se necessário, conforme a tua vontade. Peço que abençoes a família da Eliette, que livre de todo o mal, abençoe seu filho, seu neto, toda a sua geração de filhos. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a casa da Eliette, livrando-a de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bom, irmãos, para quem não viu, né, o título da nossa palavra hoje é o que o cristão pode aprender com as galinhas, né? Eu me baseei num livro que existe, o que podemos aprender com os gansos. Se você colocar na internet, você vai ver, né, o que podemos aprender com os gansos, que ensinamentos filosóficos ligados ao mundo empresarial, né? E lidando, para quem não sabe, né, eu estou há alguns meses, né, talvez um ano, e numa área assim mais de chácara, né? E há uns 6 meses, talvez um pouco menos, eu comprei 5 galinhas, né? E eu nunca tive, assim, quando eu era pequena, eu criei um pintinho, só que virou um franguinho, mas, assim, foi uma experiência bem curta. Mas agora, essas 5 galinhas, elas já estão adultas, estão botando ovos, né? E foi uma experiência muito interessante, porque todo mundo acha que galinha é um dos bichos mais idiotas que existe, que é um bicho muito bobo, muito burro. Mas não é isso, irmãos, não é isso. Outro dia na ceia, eu estava também com uma observação, né, falando que quando a gente planta, a gente tem que examinar, né, a plantação e ver o que está errado, se tem lagarta, se tem erva daninha, né? E assim seria também a nossa vida cristã, né? Por isso que na ceia está, examine-se o homem a si mesmo, então a gente tem que se examinar, ver o que tem dentro de nós. E com as galinhas também, irmãos, quem tem galinha, por exemplo, o pastor Weber, né? Tem galinha, talvez alguns irmãos tiveram essa experiência quando criança, e acontecem umas coisas bem interessantes com a galinha, no comportamento dela, que é uma coisa, assim, um exemplo para nós, um exemplo para nós. Então, eu consegui tirar 12 tópicos sobre o comportamento das galinhas que corresponde com o nosso comportamento enquanto cristão, né? Não enquanto pessoa,
pessoa humana, mas enquanto cristão. São ensinamentos que vocês vão ver que tem muito respaldo, no respaldo bíblico, inclusive, né? Por exemplo, quando as galinhas, eu tenho um espaço aqui para elas, irmãos, e elas ficam semi-confinadas, mas elas ficam num espaço que eu fiz um alambrado, que tem mais ou menos uns 15 metros por 2, 3 metros de largura, talvez uns 2 metros por 15 metros. Então, é um lugar que dá para elas caminharem bastante, ciscarem, né? E tem o galinheiro que elas dormem e botam, tem um ninho lá para elas botarem ovo. Só para vocês localizarem como que é a coisa. Então, elas têm um espaço para caminhar, para pastar, né? E o que eu vejo? As galinhas, elas sempre ficam agrupadas. É muito interessante isso. Principalmente se vem um perigo, aí elas se juntam mais ainda, né? Por exemplo, se elas veem um urubu passando por cima, um gavião passando por cima, elas se correm para um lugar e se agrupam. E essa história de união é muito interessante, porque o fato delas se juntarem, e muitas aves fazem isso, e muitos animais fazem isso. Os animais não andam isolados, eles andam em bandos, em grupos, em manadas, porque isso, irmãos, o fato deles compartilharem juntos o mesmo ambiente, tem muitas vantagens. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja também tem que ser unida. E não existe cristão fora da igreja que tenha a mesma comunhão com Cristo. Porque a igreja não são paredes, irmãos. Aquela igrejinha que tem aquela torre, uma cruz em cima, não, aquilo lá é uma construção, uma edificação onde se reúne a igreja. Porque a igreja, na verdade, são pessoas agregadas, são pessoas juntas, né? Então, quando o grupo de animais se juntam, para um predador que está longe, ele consegue ver uma massa grande, né? Imagina, por exemplo, uma manada de bisão, né? Aqueles bichos que os leopardos e os leões gostam de caçar. Enquanto eles estão assim agrupados, o leão não consegue atacar. Ele só consegue atacar quando a manada se assusta e começa a correr, e aí fica algum para trás. Aí eles pegam o mais fraco, né? Então, nós como cristãos também, irmãos, é importantíssimo estarmos unidos. Por quê? Porque um crente, um cristão desengrejado, ele não consegue compartilhar o corpo de Cristo, né? Porque o corpo de Cristo é a igreja, né? Então, se nós somos um só rebanho, nós temos um só pastor. Imagina um rebanho de ovelhinhas, né? Nós temos um só pastor e temos um corpo só. E esse corpo de Cristo, nós entendemos como o pão vivo que desceu do céu, né? Seria assim a mesma bênção que existe no pão vivo que desceu do céu, existe na noiva de Cristo, né? No corpo de Cristo, que é a noiva. Então, eu acho que dá para vocês entenderem isso. Eu queria só que o pastor abrisse em 1 Coríntios 10, 16, que fala exatamente isso, né? A importância do corpo estar agregado, do corpo estar junto. Então, 1 Coríntios 10, 16 fala, isso tem muito a ver com o dia de hoje, né, que é o dia da ceia. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos
participamos do mesmo corpo, do mesmo pão. Então, aqui vocês estão vendo como é importante a união do cristão estar inserido no corpo de Cristo, estar inserido na noiva de Cristo, que é a igreja, né? Então, irmãos, é interessante também, falando ainda da união da igreja, da importância da união da igreja, quando Cristo tiver a segunda vinda aqui na Terra, quem vai receber Cristo vai ser a noiva, vai ser o corpo de Cristo, vai ser a igreja. Não vai ser o cristão isolado, não vai ser o grupinho aqui, o grupinho ali, o grupinho lá. Vai ser a igreja de Cristo. E nós fazemos parte da igreja de Cristo. E o crente, o cristão, não sei, que está desengrejado, ele não tem como fazer parte dessa comunhão desse corpo. Tá? Eu estou falando isso porque, às vezes, a pessoa fica descontente com a igreja, descontente com o que ela vê, que não sei o que, acaba não indo para a igreja nenhuma e se afastando do corpo. Às vezes ele até continua temente, até continua lendo a Bíblia, fazendo suas orações, mas ele não está inserido mais no corpo de Cristo, porque ele não está na igreja. Né? Então, igreja é uma palavra grega que quer dizer reunião de pessoas, assembleia, grupo de pessoas que se reúnem com o mesmo propósito. E o nosso propósito é Cristo, falar de Cristo. Então, eu queria só que o pastor abrisse em 2 passagens para a gente falar dessa importância da igreja, da união. Uma está em Atos 14, 27, Atos 14, 27, que fala sobre a igreja, e a igreja não como parede, tá? Então, fala assim, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, aqui são os discípulos, né, falando sobre os primeiros passos da igreja. Então, vocês veem que reuniram a igreja, reuniram as pessoas, que não daria sentido falar, reuniram o edifício, né? Então, isso tem que ficar bem marcado, irmãos, porque a gente tem esse costume de falar que igreja é edificação, e a igreja são as pessoas, reuniram a igreja, né? Queria que o pastor abrisse também em Efésios 3:8. Vocês veem aqui, irmãos, que a gente acabou de ler em Atos 14, que na igreja Deus é anunciado, Deus é proclamado, Deus é louvado, Deus é conhecido por outras pessoas, né? Então, Efésios 3:8. A mim, Efésios é a carta de Paulo, né, que ele escreveu para os Efésios. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Glória a Deus. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Olha o verso 10, irmãos. Para que agora, pela igreja, então é através da igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vocês veem a importância da igreja, que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. O que é a igreja? União. O que as galinhas fazem? Elas ficam muito unidas. Elas vão para lá, vão para cá, e sempre unidas. É um bicho que é muito unido. Se algum dia você tiver a oportunidade de ir em um lugar que tem galinha solta assim, você vê, principalmente se elas estiverem interessadas em alguma coisa, vem todas, se estão assustadas com alguma coisa, vai todas, né? Outra coisa interessante, irmãos, da galinha, a segunda coisa que eu vou falar, a vigilância.
As galinhas, elas parecem que estão distraídas, mas só parecem. Se passar um papagaio voando em cima, uma maritaca, elas já ficam todas atentas. Elas são extremamente atentas ao que acontece ao redor delas. Eu sei que isso acontece com muitos animais, porque isso, na verdade, é um instinto de sobrevivência, de autopreservação, né? Mas cada uma funciona como se fosse uma atalaia de todas. Elas têm uma grande vigilância, né? E aí, qual que é essa lição para nós, irmãos? Temos que ser vigilantes, porque o mundo nos traz muita distração. Aí a gente começa a se distrair com as coisas e perdemos a atenção no que interessa, né? Às vezes a gente acaba valorizando muitas coisas e perdendo o foco. O nosso foco de vida, irmãos, e de existência é Jesus Cristo. A gente não pode negligenciar o Evangelho perdendo foco, sabe? Pensando, vamos focar a minha vida nesse caminho que eu não sei se é um caminho que é a vontade de Deus. Né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 2:1, que fala justamente sobre um crente negligente, que não presta atenção. Irmãos, a gente tem que estar atento. Esses últimos dias são dias que às vezes a pessoa pode perder a atenção e pode pecar, pode se prostituir, pode se desviar do evangelho. O mundo oferece muita distração e a pessoa perde a sua atenção, perde a sua vigilância. Então, Hebreus 2:1 fala assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pula para o verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos? Vou repetir, se não atentarmos, isso quer dizer, se não pormos a nossa máxima atenção, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, irmãos, é muito importante a união, é muito importante a vigilância em nossas vidas. Terceira coisa que eu quero falar das galinhas. As galinhas, elas são, irmãos, extremamente curiosas. Elas parecem que querem participar, que querem aprender, né? Querem desfrutar de novidades. Por exemplo, você começa a cavar a terra, elas vão lá para ver se tem minhoca, sei lá, o que elas têm tanta curiosidade de mexer a terra. Elas querem aproveitar todo momento, principalmente junto com o seu tutor. O tutor é o dono, é o cuidador, né? É o cuidador delas, né? E interessante também, irmãos, que uma imita a outra. As galinhas têm muito disso, além de elas ser curiosas. Até a moça que mora comigo, ela fala, elas parecem gente invejosa, porque elas querem sempre imitar, mas elas parecem que imitam coisas boas. Por exemplo, se uma acha um bichinho, a outra quer ir lá também imitar para achar o bichinho, né? E eu achei muito interessante, vocês lembram daquele versículo que fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Porque a imitação é uma coisa que tem que existir na nossa vida, porque a imitação, ela precede o aprendizado. É muito interessante isso, irmãos. Isso aí é uma coisa dos primórdios do homem, dos primórdios mesmo. Por isso que quando uma pessoa boceja, às vezes a sala inteira começa a bocejar, por imitação, né? E as galinhas, elas são muito curiosas. E essa curiosidade, irmãos, essa vontade de aprender, denota uma humildade, porque só aprende quem é humilde. Quem é soberbo é o tipo da pessoa que fala, não, olha, eu já sei tudo, que história é essa? Não vai me ensinar nada porque eu já sei, né?
Então, essa pessoa soberba é uma pessoa que é o oposto do humilde, né? Ele não vai aprender. E Jesus, quando ele se referia a esse assunto, ele falava: vocês estão vendo as criancinhas? Vocês têm que imitar as criancinhas. Por quê? As criancinhas, elas são humildes, elas gostam de aprender, elas são dóceis, elas não, jamais ela ia falar: não, eu já sei isso, não quero saber. Né? Então, eu vejo assim a história dessa vontade de aprender das crianças como uma humildade. Quando Jesus, não precisa de abrir, pastor, em Lucas 18, 15, que ele fala, né? Deixai vir a mim as criancinhas, não os impeçais, que dos tais é o reino de Deus. Né? Por quê? Porque as crianças, as coisas que mais as crianças gostam de aprender, e quando elas chegam aos 4 anos, é o porquê. Ah, por que isso? Por que a roda é assim? Por que a comida é assim? Por que a panela? Por que a porta? Por que tem que fazer isso? Não é que ela está desafiando a adulta, é porque ela quer saber como as coisas funcionam, né? É 4 anos, geralmente. Vocês devem ter passado por esse período com seus pequenos, né? Outra coisa importante, irmãos, para aprender com as galinhas. As galinhas, elas, como elas não são animais agressivos, elas fogem do perigo. É só elas verem um perigo, então ela usa vigilância, porque não adianta a gente ser vigilante, ver o perigo e não fazer nada, né? Não discernir assim, eu vi o perigo, mas eu não vou discernir o que é aquilo. Não, elas veem o perigo, discernem e fogem. Né? E a pessoa fala: não, mas a gente, assim, na vida cotidiana, não tem que enfrentar o perigo, enfrentar Satanás. Deus nos deu ousadia. Mas é interessante, irmãos, que na Bíblia há 3 coisas que a gente tem que fugir, né? Que a gente já vai ver, né? Então, se eu sou vigilante, eu tenho que analisar aquilo e, dependendo da coisa, eu vou ter que fugir, né? E elas fazem isso, né? Elas analisam o objeto e, se ela achar que aquilo é perigoso, as galinhas já saem batendo a asa, que, de certa maneira, dependendo do predador, pode até se assustar um pouco, né? Com essa fuga que elas fazem, né? Então, eu vou mostrar na Bíblia, irmãos, 3 situações que a Bíblia manda a gente fugir. A primeira está em Mateus 10, 23. Eu queria que o pastor abrisse para a gente ver uma situação que a Bíblia fala: olha, vocês fogem. Mateus 10, 23 fala assim: quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então, irmãos, a gente vê que na perseguição, muitas vezes a gente não tem que revidar na perseguição. Às vezes a pessoa está sendo perseguida em casa, às vezes está sendo perseguida no trabalho, né? E aqui está falando: olha, foge, não vai enfrentar, melhor fugir, né? Aqui está falando cidade, mas às vezes é fugir daquela situação, né? Porque eu acho que Jesus, ele nunca entrou em debates, né? Isso aí não convém ao cristão, né? A pessoa está sendo perseguida, então ir, reivindicar, falar: você não tem direito, eu vou buscar justiça, não sei o quê. Não, foge. Vá para outro lugar, para outro ambiente, peça a transferência onde está trabalhando, melhor, né? Outra situação que a Bíblia fala para fugir está em 1 Coríntios 6,18, que também é uma situação muito comum nossa, tá? 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, irmão, você está numa situação que você vê que está pegando, que está te balançando, né?
Às vezes, irmãos, essa prostituição é ver pornografia no computador, isso é uma prostituição, você está pecando no seu coração, está pecando contra sua esposa, né? Porque computador, irmãos, tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins, né? Então, aqui que está dizendo? Foge, não é para enfrentar, não, foge, tá? Desliga aquela imagem, sai daquele ambiente, sai daquela conversa, foge da prostituição. E terceira situação que a Bíblia manda fugir, pode ser que tenha mais, irmãos, mas eu achei essas, tá? Que são situações muito importantes. 1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14. Que fala, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, irmãos, o que é idolatria? A idolatria é ir lá, ajoelhar para um santo, para uma estátua, e rezar lá pela estátua. Isso aí é também idolatria, mas não é só isso, idolatria. Tem muitos cristãos que idolatram outras pessoas, que idolatram, por exemplo, um emprego, que idolatram dinheiro. Tem gente que idolatra até o carro, irmãos, que às vezes pede o sábado inteiro, lavando carro, limpando carro, encerando carro, né? E aí a família fala, pai, vamos tomar um sorvete lá na sorveteria? Ah, não, está garoando, eu não vou sujar meu carro. Não vou molhar meu carro. Esse aí está idolatrando o carro, né? Então, fugir da idolatria, irmãos. Quinta coisa interessante das galinhas, irmãos. As galinhas, eu não sei se tem outro bicho assim, mas as galinhas adoram comer. Elas comem tudo. Elas são um pouco, assim, quase que insaciáveis para comer, né? Quem tem galinha sabe disso. E elas têm sempre apetite para se alimentarem. É uma coisa que você pensa, nossa, a galinha já comeu tanto, agora quer comer mais, né? O que você colocar, elas comem, né? Por que eu observei isso das galinhas, irmãos? A gente, como cristão, tem que ter uma fome por Deus, igual as galinhas têm fome. Só que a nossa fome tem que ser por Deus, por coisas espirituais, irmãos. Porque às vezes tem muito cristão que vem para a igreja, parece que vem meio por obrigação, meio enfastiado, né? Parece assim que estão com pouco apetite para coisas espirituais, porque eles já estão cheios das distrações, né? Do mundo, ele já se distraiu tanto, ele já se refastelou tanto com os manjares do mundo, né? Por que ele vai querer ter tanto apetite agora? Não, irmãos, a gente tem que ter o apetite das galinhas para as coisas espirituais, né? A gente tem que se incomodar profundamente em buscar as coisas espirituais, a buscar a oração, a buscar a palavra, a buscar se aprofundar no conhecimento de Deus. A gente tem que ter fome e sede de estar em comunhão com Cristo, né? Então, eu vejo muito assim o que me incomoda, né? O que me incomoda, né? Então, isso aí é importante para a gente. Me incomoda não ter o apetite para as coisas espirituais, né? Jesus, ele falou assim, eu sou o pão da vida, né? Tem até aquela passagem que ele fala, olha, os nossos pais comeram maná no deserto, né? Mas aquele pão que comeram não sacia a fome. Em João 6,51, eu queria que o pastor abrisse, só para a gente ver o paralelismo, João 6,51, quando Jesus fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, irmãos, como é importante a gente ter uma fome insaciável por Jesus, pelo Evangelho,
que Jesus possa transformar o nosso gosto, a nossa mente, a nossa alma, para que a gente sempre possa, irmãos, ter sede e fome do Evangelho. Sexta coisa, irmãos, que eu aprendi com as galinhas. A gente, enquanto cristão, a gente pode ser útil ou pode ser um tremendo cristão inútil, né? A gente tem que buscar, irmãos, ter utilidade, né? Ter uma vida voltada ao trabalho de Cristo, né? Então, quando a gente fala assim, as galinhas são úteis. Por que as galinhas são úteis? As galinhas são úteis porque elas suprem o nosso alimento, elas botam ovos, né? Como se fosse uns frutos, né? E esse botar ovos, irmãos, eu penso assim, as galinhas têm a sua utilidade, botar ovos, né? Tem outras, né? Quando o ovo é galado, formar os pintinhos, nós vamos dizer só as galinhas. As galinhas, elas são extremamente úteis, irmãos. Elas produzem coisas boas, que são os ovos, que, segundo fala, é o segundo melhor alimento do mundo. O primeiro melhor alimento do mundo se chama leite materno, e o segundo melhor alimento do mundo se chama ovo. As galinhas são extremamente úteis. Será que eu estou sendo útil? Será que eu estou sendo útil no reino de Deus? Será que eu estou sendo útil para Jesus? Né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 25:14. Eu tenho até que horas, pastor? Abre o microfone e fala para mim. É às 19h20. Tá bom. Eu já estou no sexto. Tem 12, eu corro mais um pouquinho nesses 6. Então, as galinhas são úteis. Também nós temos que ser úteis no reino. Então, aqui em Mateus 25:14, irmãos, fala sobre a parábola dos talentos, tá? Então, na parábola dos talentos, é a história de um homem que repartiu esses valores e as pessoas tinham que colocar em bancos ou, de alguma maneira, negociar para multiplicar isso, né? A gente tem que ser útil, irmãos. E só para não vamos ler tudo, tá? Mas a gente vê que quem recebeu 5 ganhou outros 5, e fala que o que recebeu 1, no verso 18, mas o que recebera 1 foi, cavou a terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então, nós vamos ter um dia que o Senhor vai fazer as contas. O que nós fizemos de útil, né, para o reino de Deus, né? Porque, irmãos, aqui, Jesus é o nosso lugar de descanso espiritual, logicamente. Mas, enquanto estivermos aqui nesse reino, que é um reino maligno, que o príncipe desse mundo não é Jesus, a gente tem que trabalhar, irmãos, trabalhar na obra. O que é trabalhar na obra? É fazer essas coisas que eu falei, conhecer melhor Jesus, orar, ler a Bíblia, ter um vínculo com a igreja, ser útil para um irmão. Todas essas coisas é você estar trabalhando no reino, é você falar do evangelho para uma pessoa, é você ir orar com uma pessoa. Você está fazendo isso, você está multiplicando os talentos, né? Então, a gente tem que produzir frutos dignos de arrependimento, né? João, ele até falou, né? João era um cara meio dramático, né? Ele falou assim: o machado está na raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então, a gente tem que pensar nisso, irmãos. Temos que ter utilidade como as galinhas têm, e muita utilidade, né? Botando ovo. Tanto assim que
milhares de pessoas, quando tem um terreninho um pouco maior, já põe lá umas galinhazinhas, né? Outra coisa importante, irmãos, das galinhas, elas preservam o seu lugar secreto. Eu chamei lugar secreto, é o ninho. O ninho é o lugar secreto dela, que elas vão botar ovo, e eventualmente elas vão chocar o ovo, eventualmente vão nascer os pintinhos. Elas preservam esse lugar, elas não fazem sujeira nesse lugar. E galinha é um bicho que faz sujeira para tudo quanto é lado. Mas no lugar secreto dela, ela não faz sujeira. Por quê? E por instinto, logicamente, ela sabe que se ela fizer sujeira lá, vai ter contaminação, vai trazer doenças, né? Então, ela não faz sujeira lá, no lugar secreto. Eu fico pensando, qual é o nosso lugar secreto? Será que não é a nossa alma e nosso espírito? Se é a nossa alma e o nosso espírito, o que pode sujar esse lugar secreto? Eu acho que é o pecado. Porque o pecado, inclusive, ele é até... ele é a figura do pecado é a chaga, né? É o leproso. Então, esse pecado, eu não estou dizendo, irmãos, que quem tenha uma ferida é pecador. Isso é a correspondência espiritual filosófica, vamos dizer assim. Então, irmãos, a gente não pode fazer sujeira dentro do nosso lugar secreto, né? A gente tem que ter os nossos corações purificados, irmãos. Em Hebreus 10, 22, eu queria que o pastor abrisse. Enquanto o pastor abre, a gente sabe que se estamos em Cristo, irmãos, o nosso homem velho foi crucificado e o corpo do pecado foi desfeito, né? Então, em Hebreus 10, 22, fala assim, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Temos que estar limpos diante de Deus, irmãos, porque o Espírito Santo, ele não habita em pocilga, ele não habita em chiqueiro, né? Então, se nós estamos com Cristo, nós temos que refletir essa pureza dentro de nós. Você vê que os animais, eles não fazem sujeira, por exemplo, o cachorro não faz sujeira dentro da casinha dele, só se ele estiver doente, ou se ele quiser se vingar do dono, alguma coisa assim, mas ele preserva o local, né? O local secreto dele. Outro item, irmãos, 8º item. As galinhas, elas defendem os mais fracos, principalmente suas crias, né? Então, vocês já devem ter visto assim, se a galinha está com os pintinhos, você pegar um pintinho, ela de um animal dócil, ela se torna um animal extremamente agressivo e vem com você com as garras, com o bico, com batendo asa, e a gente larga o pintinho lá e sai correndo. Criança que faz muito dessas artes, né? Então, a galinha, ela é extremamente protetora dos mais fracos, dos mais frágeis, né, dela, né, da espécie dela. E eu acho que isso, irmãos, tem a ver muito com o cristão. O cristão que discipula uma pessoa, então ele é um crente novinho, discipulado, né, ele é um novo convertido, essa pessoa é a pessoa mais importante da igreja. Por quê? Porque essa pessoa ela tem que ser cuidada como uma pessoa frágil, porque ele é novo convertido, irmão, é como uma criança, ele tem que ser alimentado com leitinho, às vezes ele faz sujeira na fraldinha dele, né, porque é novo convertido, ele não conhece, ele não é experiente. Então, é um processo, né, a vida da gente é um processo. Então, ele se melindra à toa, ele precisa de ser paparicado, né? Ele precisa de ser amparado. Como a galinha ampara os mais fraquinhos, o cristão mais velho tem que amparar o cristão mais novo, né? Por exemplo, o Nicolas, ele quer ser batizado,
Então, ele tem que ser amparado, ele tem que ser cuidado, tem que ser paparicado, né? Porque isso faz parte da formação do discípulo, né? Então, o próprio apóstolo Paulo falou: "E fiz-me como fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, né? Para por todos os meios chegar a salvar alguns." Então, isso aí, irmãos, é uma coisa natural, né? Quando tem aquela história lá da comida, né, que uns se escandalizam porque os outros estão comendo certas comidas, né, em Romanos, né, Paulo fala, não julguemos uns aos outros, não, olha, não ponha escândalo no irmão, mas ele se escandaliza se você comer certas coisas, então não come, né, que ele até chama de pessoas mais fracas na fé, né, então, ilustrando com um versículo aqui, Romanos 15, queria que o pastor abrisse Romanos 15, verso 1, que a gente tem que ter nós, por exemplo, irmãos, eu sou convertida há vários anos, tive lá meus altos e baixos, mas eu me considero uma pessoa mais madura. Eu não vou me melindrar porque alguém me virou a cara, entende? Então, são coisas assim que é meninice às vezes, né? Mas a gente tem que ter paciência. Então, Romanos 15, 1 fala: "Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação." Principalmente, acho que a gente pode até acrescentar para a edificação da igreja, né? Então, quando a gente suporta o outro, a gente não está agradando a nós mesmos, mas é importante para proteção, tá? Proteger. Lembra da galinha que protege os mais fraquinhos, né? Outra coisa, irmãos, agora o nono item. As galinhas, elas sabem respeitar o seu descanso, né? Que a pessoa, quando vai dormir mais cedo, fala, está dormindo com as galinhas. As galinhas, elas sabem, e nós também temos que respeitar o nosso descanso. A gente tem que preservar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Tá? O cristão, ele tem direito ao descanso, ele tem direito ao lazer, ele tem direito a cuidar da sua família, ele tem direito a uma vida sossegada, ele tem direito, irmãos. Porque o descanso faz parte de cuidar o nosso corpo, né? Que às vezes a pessoa, ela não se dá direito ao descanso, não se dá direito a ter uma diversão, não se dá direito a uma viagem com a família, né? E isso é para preservação da sua saúde, às vezes não só a saúde física, mas a saúde mental também é importante, né? Porque a nossa vida, irmãos, isso não precisa abrir, pastor, mas na própria primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 24, fala assim que toda a carne é como a erva, né? A nossa vida é muito frágil, irmãos, é muito frágil, a gente tem que saber cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida. Outra coisa que eu aprendi com as galinhas, irmãos, as galinhas, quando botam ovo, elas carcarejam, elas cantam, parece que elas ficam alegres. Ela quer anunciar para todo mundo que ela botou ovo. Por isso que dizem que ovo de galinha é muito mais popular que ovo de pata, né? Que a pata bota ovo quietinha e a galinha canta e carcareja, e sabe? E eu acho muito interessante isso. E o que a galinha está fazendo? Ela está dando testemunho das suas boas obras, né? Ela fez uma boa obra. Ela botou um ovo que vai alimentar alguém ou que vai nascer um filhinho. Então, ela fica feliz, né? Não sei por que ela carcareja, irmãos, não sei se ela está feliz, mas eu entendo isso como ela está falando, olha, eu fiz uma coisa boa, aconteceu uma coisa boa, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Marcos 4, 21, que eu quero fazer um paralelo.
E isso aconteceu também, irmãos, com a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando Jesus foi conversar com ela, que ela viu quem era Jesus, quem era a glória do reino de Jesus, ela foi falar para todo mundo quem era Jesus. Ela foi testemunhar da obra boa que ela viu. Isso que as galinhas fazem, elas estão testemunhando. Marcos 4, 21. E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Logicamente, aqui tem várias interpretações, irmãos, mas vale a interpretação que a candeia não pode ficar lá escondida, tem que ser proclamada. As verdades de Jesus, as obras de Jesus, as boas obras do reino de Deus, os bons testemunhos, tem que ser proclamado. Porque quando você proclama um bom testemunho, você está glorificando a Jesus. Você está glorificando o reino de Deus. Outra coisa que eu aprendi com as galinhas, irmãos. As galinhas, diligentemente, quer dizer, com muita atenção, elas limpam o terreno que elas estão comendo as pragas, comendo os escorpiões, comendo as aranhas, comendo esses animais peçonhentos, esses besourinhos. Elas comem, elas fazem uma limpeza onde elas estão. Elas fazem, eu sei que elas fazem isso, que elas gostam de comer, isso daí, né? Esses bichos, mas acaba tendo uma utilidade muito grande para a limpeza do terreno, né? E como que eu transporto isso para a minha vida cristã? A gente tem, irmãos, que eliminar todas as peçonhas, os animais peçonhentos da nossa alma, né? Está lá observando, apareceu uma aranha aqui na minha vida, apareceu um escorpiãozinho aqui na minha vida. E, irmãos, quando o bicho é pequeno, é muito mais fácil de você acabar com ele, debelar, né? Do que esperar aquele bicho crescer na sua vida. Olha, transporte isso filosoficamente para a sua vida. Às vezes um pecado, irmãos, para você anular da sua vida é muito mais fácil quando ele é pequenininho. Porque se você deixar o pecado crescer muito, aquele animal peçonhento crescer muito, quando você vê, você pode até se livrar do pecado, mas ele vai ter consequências ruins na sua vida, né? Então, toma cuidado com os animais peçonhentos. As galinhas estão lá olhando, estão de olho, estão comendo eles, está acabando com eles, né? E isso, irmãos, faz parte da vida do cristão. Você identificar uma coisa, pensar, olha, eu ainda não estou pronto, mas Deus está me transformando. Eu queria que o pastor abrisse em Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Para a gente ver o quanto é importante, irmãos, a gente ir buscando a nossa vida, irmãos, é uma transformação para melhor. A gente é cheio de defeitos. A gente é uma casa que está em construção. Filipenses 3:12. Não que já a tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então, o próprio Paulo falando, irmãos, que ele, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, ele não se achava perfeito, e Paulo, ao meu ver, aparentemente, ele era perfeito, né? 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como é importante, irmãos, a gente reconhecer, a gente não está pronto, a gente está pegando lá as aranhinhas, as coisas do nosso dia a dia,
para ter uma transformação. Bom, a última coisa que eu aprendi com as galinhas, irmãos. As galinhas, como elas conhecem os seus tutores, e sabem que seus tutores trazem para elas água, que elas adoram água, trazem alimento, trazem milho, elas confiam muito nos seus tutores, elas sempre querem estar junto com os seus tutores, né? Por quê? Porque elas confiam, porque os tutores vão trazer as coisas boas, e isso aí, irmãos, fisicamente a gente vê. Por exemplo, esse lugar que eu tenho as galinhas, né, criando as galinhas, aonde eu vou no terreno, tem uns 15 metros, aonde eu vou, elas vão. É incrível, sabe? Vem tudo agrupado assim. Mesmo que eu não dê nada para ela, mas elas vão tudo e ficam tudo perto de mim. Né? Aí eu vou de um lado, todas vão do lado. Eu volto do outro, todas voltam do outro. É muito engraçado isso, irmãos. Como elas se apegam nos seus cuidadores, nos seus tutores, né? Porque elas confiam neles, né? Porque elas sabem que deles vão vir coisas boas. Então, ela sempre quer estar com o seu Senhor. Nós devemos ter essa sede e essa fome, irmãos, para sempre querer estar com o meu Senhor, né? Eu queria que o pastor abrisse em João 10, 1. João 10, 1. Que essa passagem é muito linda, irmãos. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Irmãos, vamos treinar muito a ouvir a voz de Deus. As ovelhas seguem o pastor. E eu vejo isso muito nas galinhas, irmãos. Então, irmãos, vocês veem que, só resumindo, né, nesse 1 minuto que me falta, que está me sobrando, então, as galinhas têm união, as galinhas têm vigilância, as galinhas são curiosas, querem aprender, as galinhas fogem do perigo, as galinhas têm sempre fome, e temos que ter fome da palavra. As galinhas produzem coisas boas, os ovos. As galinhas não sujam o seu lugar secreto, não vamos sujar a nossa alma. As galinhas defendem os mais fracos, vamos suportar os novos cristãos. As galinhas sabem respeitar seu descanso. As galinhas dão testemunho das suas obras, elas cacarejam quando botam os ovos. As galinhas limpam seus terrenos onde elas estão das pragas peçonhentas, então vamos estar sempre vigilantes, sempre olhando, sempre limpando o nosso interior, né? Não nos conformando com esse mundo. E as galinhas, uma coisa muito, muito interessante, irmãos, elas sempre querem estar junto com o seu tutor. E nós, como igreja, sempre teremos que desejar estar junto com o nosso Senhor. Então, irmãos, esses 12 tópicos que eu quis deixar com os irmãos, porque foi um grande ensinamento para mim, e eu espero que tenha sido para os irmãos também. Desculpa ter passado os 2 minutos, mas glória a Deus, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Amém.